Boa noite, de volta com o programa Ciência e Consciência. Hoje, mais um médico aqui para você, meu amigo do Ciência e Consciência, Dr. Marco Antônio Almeida. Bom, a exemplo do Marco Antônio, passaram pelo programa Walter de Almeida, Hernande Leite, Roberta Ferreira, Nário, Dr. Nário Takimoto, me deu o prazer de uma entrevista lá em Montauk Bay, lá em Nova York, na cidade de Nova York. Eduardo Martins, esse sim, me concedeu uma entrevista em Montauk Bay, e Ana Márcia Abrão. Tudo disponível para você, meu amigo do Ciência e Consciência, no site que vai estar aparecendo aqui na tela para você, www.complexes.org. Bom, Dr. Marco Antônio Almeida. Marco, tema de hoje, saúde emocional e consciencioterapia. O que é isso, hein? Vamos introduzir o tema para o nosso amigo. Vamos lá. Inicialmente, obrigado pelo espaço. Então, é uma satisfação estar aqui, é uma satisfação poder estar trocando ideias, trazendo informações para você e para os espectadores de todo o seu programa. Bom, eu acho que é importante a gente começar definindo, vendo o que vem a ser essa questão da saúde emocional, né? Quando a gente tratar aqui essa questão da saúde emocional, é importante a gente frisar que a saúde emocional dentro da Conscienciologia, ela leva em consideração não apenas o aspecto convencional das ciências convencionais, tá? Quando se fala de saúde emocional, a gente está querendo dizer, dentro da Conscienciologia, todos aqueles aspectos de equilíbrio dinâmico, equilíbrio homeostático, que a pessoa tem, a consciência intrafísica manifesta, levando em consideração seus pensamentos, seus sentimentos e sua energia. Tudo isso, o pool ou total dos pensamentos, sentimentos e energias da pessoa, formam o que a gente chama de holopensene, ou seja, holo, todos, vem do grego, e pensene é esse conjunto, pensamento, sentimento e energia. A gente percebe que as pessoas são diferentes nas suas individualidades, são diferentes nas suas expressões pensênicas, nas suas expressões do pensamento, do sentimento e da energia. Isso mostra quem a pessoa é, tá? Mostra como ela se manifesta, se ela se manifesta com mais equilíbrio, com menos equilíbrio. Se esse equilíbrio, por exemplo, do ponto de vista qualitativo, ele é um pouco mais no nível um pouco menor, ou se esse equilíbrio é no nível dinâmico mais avançado, tá? Então, o contexto geral desse equilíbrio dentro do que a pessoa pensa, sente e tem de energia, a gente pode dizer que é o padrão de saúde que a pessoa manifesta. E quando se fala de saúde emocional, a gente está querendo focar basicamente nesse padrão de saúde relativo ao componente afetivo, ao componente emocional, ao componente sentimental, dentro dos sentimentos que a pessoa manifesta. Ou, vamos dizer assim, qual é o nível de coloração afetiva e de tonalidade afetiva que essa pessoa manifesta no dia a dia? A gente tem alguns parâmetros para saber se essa coloração afetiva, se essa afetividade que a pessoa, na verdade, manifesta, ela tem um padrão mais saudável, ou se ela tem um padrão mais assim doente ou com algum nível de maturidade que possa ser trabalhada, que possa ser melhorada, por exemplo, através da autoconsciencioterapia. Isso, como é que eu vou identificar esse padrão, esse nível? Se eu estou saudável ou se eu estou doente? Isso. Todos nós apresentamos alguns atributos dentro da nossa consciência. Nós temos, na verdade, o que a gente chama de traços força e nós temos traços fardos. A gente tem um neologismo na Conscienciologia que a gente chama esses traços força de trafor, ou trafores. E os traços fardos são os trafares. Traços força nada mais são do que aqueles componentes de maior maturidade consciencial que a pessoa adquiriu ao longo da experiência de múltiplas vidas. Sejam elas dentro de uma vida intrafísica, ou seja, esse componente que a gente está agora, nós estamos agora Correto. num componente vida intrafísica. Nós somos consciências humanas com componente intrafísico. Vivendo uma experiência aqui.
Isso. Nós aqui agora? Um estágio, vamos dizer assim, Ok. né? Um grande estágio para o nosso aprendizado. Nesses estágios evolutivos que a gente se insere, na verdade, ao longo de múltiplas existências, ao longo dos milênios, a gente aprende, a gente adquire um acervo multiexistencial de maturidades, ou um acervo de talentos pessoais. É por isso que, por exemplo, a gente percebe que algumas pessoas já são de maneira inata, desde o início da vida, ela já tem, por exemplo, um talento para determinada coisa. Sim. Nasce com a facilidade. Exatamente. A gente vê isso muito nos esportes, por exemplo. O garoto já tem aquele talento natural para aquele esporte. Isso. A gente vê, por exemplo, aquela pessoa que desde criança o garoto prodígio, é um excelente pianista, ou, na verdade, um excelente violinista. Esse talento, que a gente está chamando de trafor, ele pode ser aplicado à questão da evolutividade pessoal. E aí é o mais sério, mais importante. E aí é o mais sério, mais importante. Porque, vamos dizer assim, quando se fala de um pianista, ok, podemos dizer até que o pianista tem um nível de percepção maior do que a média e tudo mais. Mas acaba tendo outros componentes que não são tão diretivos em termos de catalisar e de acelerar a evolução da pessoa. Correto, vamos trocar em miúdos. Não otimiza o mental soma da pessoa. Perfeito. Né? Que é aí que a gente poderia colocar como carro-chefe o mental soma. Perfeito, isso mesmo. E aí o que acontece? A pessoa tem, por exemplo, ela identifica traços força, traços de saúde consciencial, traços em que ela tem aquele talento, e isso acaba sendo um dos indicadores da saúde que ela apresenta. Correto. Da mesma forma, aí tem o contraponto, né? Tem o contraponto. Outro lado. O outro lado. Existem condições em que nós somos inseridos e contextos evolutivos, contextos de vida que nós nos deparamos ao longo dessa existência, por exemplo, dessa existência humana, em que a gente percebe que temos que amadurecer. Ainda não está bem como a gente queria. A gente percebe que ainda tem sofrimento, ainda tem um desgaste emocional, tem um desgaste energético, tem um desgaste, às vezes, no convívio com o outro, com a pessoa que está do nosso lado convivendo e também no mesmo estágio para evoluir. E a gente tem essa identificação de que, opa, aqui tem uma imaturidade, aqui tem um fator que reduz o meu discernimento, meu autodiscernimento, o mental soma, como você disse. Correto, interessante. Nesse ponto, meu mental soma, meu autodiscernimento, está precisando de uma aditivada, entendeu? O que acontece? Tem um sequestro límbico aí? O que ocorre com a pessoa que ela não raciocina mais? Porque é interessante esse ponto. Muita gente, eu vejo, estou há 20 anos advogando, você, meu amigo do Ciência e Consciência, sabe disso, né? Eu exerço a profissão de advogado aqui no Intrafísico, e eu vejo que muita gente inteligente, gente capaz, que tenha um mental soma desenvolvido para certa circunstância da vida, para um determinado ponto da vida, ele não raciocina mais. O que é isso? Você está perguntando assim, por que a gente emburrece de vez em quando? É isso. Por que, do ponto de vista evolutivo, de vez em quando a gente emburrece? Correto. É isso, né? É isso. Então, o que acontece? São esses nossos traços força, traços fardos, esses trafares, que na verdade estão demonstrando que ali existe um ponto de falta de autodiscernimento. E pode acontecer também que exista um ponto que a gente não pode nem chamar de traço fardo, trafar, mas seja na verdade uma inexperiência, um traço faltante. Que falta desenvolver. Falta desenvolver. Por exemplo... É o trafal. É o trafal, isso. Tanto o trafar quanto o trafal, eles têm uma característica parecida, que eles demonstram uma falta de discernimento, uma falta de desenvoltura evolutiva em determinado aspecto da pessoa. Tá? Agora, não tem jeito. Quando a pessoa, por exemplo, está diante de um contexto de exacerbação emocional, desgaste emocional, provavelmente contaminou a manifestação dela com o que a gente chama de trafar, com o que a gente está falando aqui. Isso faz com que a pessoa, por exemplo, seja tão diferente em determinada manifestação da vida. Vamos pensar assim, eu posso ser uma pessoa interessante, passando informações para os outros, com exemplos de vida para os outros, em determinado aspecto da minha vida. Por exemplo,